Ricardo, David Ricardo, ele trabalha o Adam Smith e vai dizer o seguinte: olha, a gente pode tentar resolver esse problema com um nível de abstração maior, e produz para o processo de análise econômica, ainda mantendo a tradição de trabalhar com classes sociais, trabalho, capital e arrendatários, né? Ele consegue resolver o problema com o chamado processo dedutivo lógico, metodologia dedutiva lógica, né? Que é uma coisa que eu não preciso de estar necessariamente olhando o real para tentar entender o que está acontecendo. E aí vai definir categorias de análise do tipo a renda da terra sendo determinada pelo uso inicial de terras mais produtivas até que você chega à necessidade de usar terras menos produtivas, que é uma coisa completamente irreal do ponto de vista histórico. Isso não existe historicamente, né? Não tem essa sequência do mais produtivo para o menos produtivo, mas ele consegue explicar a necessidade de participação, digamos assim, do dono da terra como dois destinatários do valor adicionado, do valor que vai ser introduzido, que vai ser criado, gerado pelo processo produtivo. Tá certo? Então, a economia política vai trabalhar fundamentalmente em ideia de que existem conflitos. Esses conflitos são oriundos de um processo produtivo caracterizado por classes sociais e que tem, obviamente, um que comanda e um que é comandado. Tá? Qual é o problema dessa discussão do ponto de vista não só da economia ou da teoria econômica, como do contexto social? A distribuição não necessariamente é justa. A distribuição pode favorecer uma determinada classe muito menor e desfavorecer sistematicamente uma classe muito maior. E mais, pode favorecer também uma classe de pessoas, de instituições e de agentes que não participam do processo produtivo, mas que têm simplesmente a propriedade da terra ou qualquer que seja o elemento que vai ser utilizado para o processo produtivo. E aí começam a surgir dissensões na economia política tentando discutir exatamente a questão da justiça social, como é o caso de Stuart Mill, que vai desancar a questão da herança como um elemento importante, mantém essa questão da propriedade, que vai discutir elementos do ponto de vista da distribuição injusta, do ponto de vista do trabalho, em relação ao capital e por aí vai. E nesse meio termo aí surge o avanço do socialismo, inicialmente chamado de socialismo utópico pelo Marx, e depois o próprio socialismo científico, que é a economia política do Marx. Vai fazer uma síntese no trabalho dele, no Capital, sobre a economia política. Até então, usando como base fundamentalmente o próprio Ricardo, né? E essa questão da justiça social passa a ser também tratada como uma teoria histórica. Ou seja, a história se move pela exploração. A história se move pela exploração do capital com relação ao trabalho. Contradição, capital-trabalho é o principal motor do processo histórico nessa economia capitalista. E isso inaugura uma onda de discussões, né, que vai levar a uma tentativa de mudanças, inclusive, na própria definição do capitalismo e na definição do poder. Se a gente está falando de classes sociais, e que a economia política trata de classes sociais, é política por quê? Porque trata de poder, porque trata de relações de poder. E isso é um desvio do ponto de vista de simplesmente dizer dos grandes benefícios do capitalismo, que o Marx não deixa de enaltecer, a capacidade do capitalismo de introduzir inovação tecnológica, de aumentar a produtividade, enfim, isso tem enaltecido
largamente na análise marxista, né? Mas isso, obviamente, não vai ser muito agradável para quem tem o poder. E a gente começa a ter espaço na discussão de economia, principalmente na economia, né, para o surgimento de um conjunto de correntes que depois vão se unificar e a gente pode chamar de revolução marginalista ou, enfim, qualquer coisa que seja, que tenta dar um caráter mais técnico ao processo político, que é o início, é o que inaugura a teoria neoclássica. A teoria neoclássica despreza a ideia de que a economia é movida por classes sociais e vai trabalhar a ideia de que a economia é um processo puramente técnico e vai trabalhar, no final das contas, com a ideia de função de produção. Vocês devem ter visto até em introdução à economia, nos cursos de microeconomia, a ideia de função de produção é a ideia de que existe simplesmente uma questão técnica. Eu tenho uma caixinha, eu tenho fatores de produção que entram nessa caixinha e saem produtos. É isso que é a função de produção. Com tecnologias conhecidas, você tem então toda uma função definida e você vai escolher sempre a melhor técnica, que é livre para todos, do ponto de vista da teoria econômica mais tradicional, da concorrência perfeita, para chegar lá. Eu estou fazendo várias caricaturas, tá? Depois a gente discute melhor isso, se vocês realmente se interessarem. A ideia fundamental é que eu tiro a discussão política da economia e transformo a discussão econômica numa discussão entre consumidor e produtor. E não necessariamente são diferentes. O consumidor pode ser produtor ou participar do processo produtivo como acionista. O produtor também é consumidor. Você tira a característica política da análise econômica. E isso passa a ser dominante, passa a ser o nosso mainstream do ponto de vista de formação dos economistas. Tá? Então, toda a formação de economistas na virada do século XIX para o século XX passa a ser exatamente montada nessa questão puramente técnica da função de produção. Fatores de produção, capital, trabalho, recursos naturais, produtos. Uma caixinha preta, cuja constituição é determinada pela capacidade das pessoas de escolher o melhor para si. E aí cumpre um papel fundamental com o que a gente chama de individualismo metodológico. A ideia de que a gente vai buscar a maximização da satisfação ou do lucro, que é uma satisfação do capital, como elemento fundamental da economia. Sempre o máximo, eu quero mais e mais. Aí começa a criar as várias leis da insaciabilidade, a lei da maximização. E aí você começa a ter uma complexização do processo de aprendizado e do processo de ensino de economia. A economia passa a ser simplesmente o seguinte: a gente procura o melhor para si e que, se ninguém atrapalhar, o resultado vai ser o melhor para todo mundo. Olha, isso aqui lindo. É o nirvana. Todo mundo busca o melhor para si, a maximização da sua satisfação, e o resultado dessa história é o melhor para todo mundo, se ninguém chatear. Sobretudo, ninguém a partir, principalmente, da década de 20 e 30, do Estado, né? As políticas públicas, aqueles que podem interferir para ajudar determinadas camadas sociais, porque a questão não é de política, não é política, a questão é técnica. Essa é a discussão da economia. E que vai predominar, apesar de todas as possíveis divergências que surgem ao longo do século XX, o Sraffa, o Robinson, o Schumpeter, que é um equilibrista geral, mas tem um ponto a ser destacado na questão dos desequilíbrios necessários no andamento da economia, do Keynes, principalmente, e do Caleb, entre outros economistas importantes, e depois uma galera que vai trabalhar na parte de economia industrial também, que é uma tentativa de meio que sair fora da caixinha da teoria neoclássica. Mas enfim,
que eles querem mostrar é o seguinte: se todo mundo, é uma coisa importante, se todo mundo buscar o melhor para si, sem ninguém atrapalhar, o resultado, esse é o ponto, o resultado é o melhor para todo mundo. Isso vai avançar e vai chegar num modelo absolutamente abstrato, usando a metodologia, usando o método dedutivo lógico, do Ricardo, que vai chegar no modelo de equilíbrio geral competitivo de Haroldo Hebreu da década de 50, que passa a ser o dominante e que define, aí sim, o caminho da teoria econômica de uma maneira geral e dos manuais que você lê. Ali, querem provar que se todo mundo buscar o melhor para si, o resultado vai ser o melhor para todo mundo. Só tem um problema, um probleminha, né? A teoria avança, tem percalços, inclusive teóricos, que não vão entrar com discussão da unicidade, mas também eu acho que é o mais importante, que a realidade teima em dizer que isso não funciona. Em dizer que isso não funciona, e não só não funciona, como piora a condição das pessoas, progressivamente. E aí, o que eles vão dizer? Não, porque na verdade existem imperfeições que a gente tem que resolver. Essas imperfeições de mercado, porque tem gente atrapalhando aqui e ali, seja a gente que tem uma concentração de indesejável, ou alguém como o Estado que está querendo proteger alguém e acaba gerando ineficiência. Então a gente tem que fazer reformas. Vamos reformar para que a realidade se comporte como tem que se comportar. Porque o modelo está dizendo que é isso. E aí a gente vive, para finalizar essa minha fala, para a gente ter mais tempo depois de conversar, a gente vai chegar na seguinte situação. A gente vive nessa esquizofrenia de dizer que o mundo está errado e a gente está certo, que é o que a economia faz. O economista hoje vive para dizer que a realidade está errada e a gente está certo. O economista que eu falo de uma maneira geral. É óbvio que existem correntes dissidentes, existem várias escolas, inclusive, que pensam de uma maneira diferenciada. Ou eles saem dessa caixa e partem para a questão puramente ideológica, como a escola austríaca, Hayek, Ulisses, etc. Ou uma galera que parte mais para a coisa teórica mesmo e vão ao limite da matemática. O limite da matemática. Dizendo que aqui não, isso é teoria, isso é ciência, o resto é balela. Certo? O problema é o seguinte, ali é uma questão que eu deixo para vocês. O mais importante é a elegância teórica, a elegância científica, ou é a capacidade de explicar os fenômenos e, ao mesmo tempo, entender os processos sociais que envolvem fundamentalmente as relações econômicas, que passam por uma coisa que é fundamental, passam pela política. Esse aqui é o ponto. Obrigado.